Tudo bem? Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Aos domingos, no Discipulado Nazareno, às 9h30 da manhã, temos estudado o livro de Lucas juntos. Nosso intuito é entender a palavra para se tornar mais parecidos com Jesus. Entender o contexto histórico, como que isso se aplica no dia a dia e o que nós precisamos mudar para ser cristãos mais parecidos com Jesus. Então abra sua Bíblia no capítulo 17 de Lucas e vem comigo. Lucas 17:1 começa. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço. No caminho teremos pedras, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Os pequeninos podem ser as crianças, mas podem ser também aqueles novos na fé, aqueles que estão conhecendo sobre a palavra. E aí talvez você pense que você não faz nada demais, mas talvez esteja sendo pedra de tropeço para alguém. Você tem falado mal de alguém na frente das crianças, na frente de um novo convertido? Você tem reclamado do culto no caminho de volta para casa? Você tem fofocado na frente de um novo convertido? Você que talvez é professor ou já foi, hoje abandonou a fé? Ou você que é pai, você que é mãe? O que no dia a dia você tem ensinado para os seus filhos? Você passa mais tempo com eles ou com o celular? Mais tempo com a Bíblia ou na televisão? Qual é a prioridade da sua vida? O que você tem colocado na vida dos seus filhos? Um caminho para Jesus ou pedras de tropeço? Você que é pai, você que é mãe tem muita responsabilidade. E aí Jesus continua. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e se vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe. O que Jesus está falando? Que você vai ficar contando quantas vezes a pessoa peca contra você? De forma nenhuma. Ele está dizendo que nós, como cristãos, devemos perdoar ilimitadamente. Nós devemos amar as pessoas. Jesus não está dizendo que nós devemos ser tolos ou bobos. Se alguém fez algo errado contra você, então se você confessou um pecado para alguém, essa pessoa espalhou para toda a igreja, você vai perdoá-lo. Mas você não vai continuar confessando pecados para essa pessoa. As nossas ações geram consequências, então nós devemos tomar cuidado com aquilo que fazemos, mas nós devemos perdoar os nossos irmãos e não guardar rancor. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Por quê? Porque provavelmente quando eles pensaram naquilo que Jesus tinha acabado de falar, seria impossível perdoar alguém 7 vezes no mesmo dia, né? Ao que o Senhor respondeu: se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, diriam a esta moeira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela a obedeceria. E a gente costuma ouvir esse versículo quando eles falam que se você tiver uma fé como um grão de mostarda, e a gente gosta desse versículo quando a gente pensa que coisas maravilhosas, milagres maravilhosos faríamos. Mas se a gente parar para pensar em que contexto que Jesus está falando nesse versículo, está falando no milagre de perdoar. Você consegue imaginar perdoando um irmão que pecou contra você 7 vezes no mesmo dia? Precisamos de Jesus para perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Que a gente tenha fé e que a gente peça a ajuda de Deus quando for necessário perdoar alguém. Versículo 7. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar um gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Isso não era um costume da época de forma nenhuma. Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhe foi ordenado, digam se somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que Jesus está dizendo aqui? Que tudo que nós temos é graça. Nós merecíamos a morte porque somos pecadores. Então tudo que nós fazemos para o reino de Deus não é em busca de méritos. Nós não estamos buscando aplausos. Nós queremos que o reino de Deus cresça. Que tudo que você fizer
para o reino de Deus, seja para a glória de Deus. Não busque méritos. Nós não somos merecedores. Tudo isso é graça de Deus. Versículo 11, a gente vai para a cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria. Lembre-se, os judeus e os samaritanos não se davam, porque a Samaria era um povo que era uma mistura entre os judeus e os pagãos, então eles se odiavam. Os judeus sequer falavam samaritanos, né? Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Eles gritaram de longe porque essa era a lei. Os leprosos tinham que ficar longe, porque aquela doença era contagiosa. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Por que ele falou isso? Porque lá no Antigo Testamento, você vai ver nas leis que quando alguém tinha uma doença de pele, ele deveria chegar até o sacerdote e o sacerdote ia avaliar aquela doença. Dizer se era uma ferida ou se era lepra, se ele poderia ficar em casa ou se ele deveria se afastar, se ele deveria ficar 7 dias depois voltar para ser analisado de novo ou se ele deveria ficar permanentemente afastado da família. Então Jesus pega aqueles 10 leprosos e manda eles irem mostrar para o sacerdote. Mas eles já tinham recebido a ordem do sacerdote de estar segregado. O sacerdote já sabia que eles eram doentes. Veja que Jesus, nesse momento, não cura eles, ele manda ir até os sacerdotes. E aí diz que aconteceu que, indo eles, foram purificados. No caminho, na obediência, aconteceu o milagre. Olha que história linda. Quantos de nós, às vezes, tentam barganhar com Deus? Deus, se eu conseguir tal carro, tal emprego, tal casa, tal casamento, então eu faço tal coisa. Se o Senhor me abençoar com isso, 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 então eu faço tal coisa. Veja que eles obedeceram e o milagre aconteceu na obediência. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, aquele que não se dava com os judeus. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E aí entenda que esse homem havia sido purificado. Ou seja, provavelmente ele ganhou mais anos de vida. A lepra era uma doença que levava à morte em alguns anos. Sendo curado, sendo purificado, ele viveria muitos outros anos, né? E Jesus disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Quando a gente agradece, Jesus multiplica, Jesus abençoa. Esse homem que havia sido purificado, que ganhou alguns anos de vida, agora ganha a vida eterna. Agradeça pelo que você tem, que Jesus abençoa aquilo que você tem. Agora, o que são essas pessoas curadas, essas pessoas gratas? São pessoas curadas como esses 10 leprosos, mas são as libertas. Quando a gente olha para esses 10, eles não foram curados. O texto diz que eles foram purificados, porque a lepra, ela também era entendida como uma maldição nessa época. E são pessoas humildes, pessoas que podem se ajoelhar aos pés de Jesus e agradecer, porque nós não merecíamos, tudo isso é graça. Nos vemos na quarta para continuar descobrindo Lucas. Até mais!